Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. A nossa história começa numa cidade abandonada e o nosso proto Lee Fan tá cortando o cabelo dele. De acordo com as análises dos departamentos relevantes, alguns terroristas podem invadir a cidade C e eles pedem aos cidadãos da cidade C que tentem manter a ordem e que o governo de coligação organizará os caçadores para garantir a segurança de todos. E o barbeiro diz que o governo pode até ter falado isso, dizendo que vão garantir a segurança deles, mas por que esses altos funcionários e empresários ricos construíram uma cidade flutuante para escapar dessa situação? E o Lee Fan pensa que ele está certo e que o governo deveria tomar medidas mais eficazes para lidar com isso. Se eles fossem capazes de comunicar antecipadamente a localização dos monstros, essa poderia ser a maior ajuda que eles os dariam. E logo em cima da cidade destruída tem uma espaçonave com a cidade em cima. E o Lee Fan fala que isso é algo temporário e que tudo isso vai ser resolvido em breve. E o barbeiro fala para ele não ser tão ingênuo assim, que não tem como acabar com aquelas pessoas no nível que eles estão, e ele diz que nunca viu esses monstros assustadores com os próprios olhos dele, e se pergunta como eles são exatamente, e o Lee Fan diz pra ele que esses monstros têm uma aparência horrível, e o barbeiro diz que tá curioso para saber como eles são agora, mas ele diz que talvez ele não encontre nenhum desses monstros durante a vida dele, e só foi ele dizer isso e algo atravessa o rosto dele, e do nada algo arranca o coco do barbeiro, e não só o coco do barbeiro, toda a barbearia foi cortada no meio, e então o monstro que fez isso aparece e começa a rir, e o monstro diz que ela sente muito, que ela acabou fazendo aquilo por engano, e fala que aquele barbeiro deve entender a situação dela, que não é pra ele ficar julgando ela, que ela não fez aquilo de propósito, e então ela começa a olhar pra frente e vê o Lee Fan sentado ali, e ela diz que ainda sobrou um ali, e ela fala pro Lee Fan se ele tá morrendo de medo, e se ele só vai ficar sentado ali esperando a morte dele, e o Lee Fan pergunta por que ela fez isso, e diz que por causa dela o barbeiro acabou fazendo uma falha no cabelo dele, e o monstro diz que na verdade ele só tá com raiva por conta disso, que se for esse o caso ela vai cortar o cabelo dele pra ele, e ela fala pra ele tomar cuidado porque senão ela pode acabar cortando ele, e ela vai botando as lâminas dela na cabeça do Lee Fan. Nisso o Lee Fan começa a chamar pela Tong Zi, e então o sistema dele aparece e fala que já disse várias vezes pra ele, e ela fala pra ele não ficar chamando ela de Tong Zi, e diz que agora em diante é pra ele chamar ela de Gizan. E então o Lee Fan começa a dar um ataque no monstro, e só com o ataque ele conseguiu atravessar o monstro, e ela fica ali sem entender o que aconteceu, que ela nem conseguiu ver, e o Lee Fan só com o ataque conseguiu fatiar ela no meio, e ele diz que sente muito por isso, e fala que acabou cortando ela por engano, e a Tongzi dá um tapa nele e fala pra ele parar de ficar fingindo, e diz que ela já falou mais de 1000 vezes pra ele pra chamar ela de Mestre Gizan. Tá bom, Tongzi, eu vou parar de chamar você de Tongzi, tá certo, Tongzi? E ela pergunta se ele tá provocando ela, se ele quer morrer, e a Tongzi fala que esse penteado dele tá muito feio, mas que até que combinou com a aparência dele. Nesse mundo, os chamados caçadores de monstros são um grupo de pessoas que existem para combater esses monstros, e os padrões de nível e de rank são avaliados pelo governo, e o Lee Fan diz que ele tem uma identidade secreta, que ele é um viajante no tempo, e então ele diz pra Tongzi ir logo absorver o poder daquele monstro, e o Lee Fan já dá uma estocada com a espada dele no monstro, e diz que como ele é uma pessoa que viajou dos tempos modernos para o mundo do terror, ele tem um sistema já é algo que poderia se imaginar, e que todas as habilidades dos monstros que ele mata serão engolidas e absorvidas pela Tongzi, e a Tongzi começa a sugar a energia daquele monstro, e ele fala que depois disso a Tongzi pode alterar e atualizar várias armas de acordo com as necessidades dele, e depois que a Tongzi absorve a energia do monstro, o cabelo dele começa a crescer. Pelo visto não há habilidades que possam ser atualizadas, mas eu não tô nem um pouco a fim de acabar com todos esses monstros e me tornar um mestre desse mundo como os outros viajantes no tempo. Parece que já se passaram 5 anos desde então. Eu só quero completar a tarefa e acabar com tudo isso e retornar ao meu mundo pacífico original. E ele começa a lembrar do que aconteceu naquele tempo. A irmã dele acabou sendo sequestrada por um pessoal. Eiko, a minha querida irmã, eu com certeza vou te encontrar. E a Tongzi começa a chamar a atenção dele, e ela pergunta se ele não percebeu que ela já sugou toda a energia do monstro, e se ele tá querendo que ela sugue até os ossos dele. E então o Lee Fan vai tirando a espada do monstro, e ele pergunta pra Tongzi quantos monstros ele vai precisar matar pra poder voltar pra casa, e ela diz que vai dar uma olhada no banco de dados, e a Tongzi fala que 9.995 monstros foram mortos, e que agora só resta mais 5 monstros antes dele completar a missão principal. Ah, então parece que só faltam 5 monstros restantes, não é? E com isso eu vou poder finalmente deixar esse mundo terrível. E o Lee Fan vai escutando o som de um rádio, e o rádio fala que essa é uma missão de emergência, que os monstros originalmente destinados à cidade C foram subitamente desviados para a cidade A e pedem para eles se prepararem. E então um tempinho depois o Lee Fan enterra o barbeiro que estava cortando o cabelo dele, e ele fala que agora ele tá pronto para partir, e diz que ele não vê a hora de voltar para casa dele,
E a cena corta pra cidade A, pra onde os monstros foram. O pessoal fica gritando desesperado, dizendo que os monstros apareceram ali do nada e que agora eles têm que correr se eles quiserem sobreviver. E um dos monstros começa a carregar uma energia e fala que eles não vão conseguir fugir tão facilmente. E ele solta um raio no pessoal e diz que eles vão morrer ali mesmo. Nisso, duas pessoas acabam se escondendo nos escombros e um deles fala que acabou tudo, que eles não vão conseguir fugir dali. E diz que até duas pessoas que tinham poderes que vieram ali salvar eles acabaram morrendo. E o cara do lado dele fala que não, que ainda há esperança. E fala pra ele não esquecer que há 3 caçadores de monstros estacionados na cidade A. E entre eles tem uma pessoa muito forte que foi descoberta recentemente. E de repente algo pousa do céu e cai bem na frente dos monstros. E a pessoa fala que parece que ele não chegou tarde demais. E diz que a luz elétrica, o Wanley, chegou. E ele começa a contar os monstros que estão ali. E diz que depois que acabar com esses monstros, a classificação dele vai subir novamente. E então ele percebe algo se aproximando dele. E o monstro fala que ele é só um inseto arrogante e vai se preparando para pisar nele. E o monstro dá uma pancada no chão com o pé dele. E ele percebe que tem algo de errado. E se pergunta onde é que o cara foi parar, que ele sumiu de repente. E o Wanley vai vindo lá atrás e diz que ele é muito devagar. E parece que o poder dele tem a ver com a velocidade. E ele vai caindo em uma velocidade absurda do céu. E ele já vai dando uma pancada no monstro. E os civis que estão ali em volta começam a gritar e comemorar. E o cara diz que na verdade o Wanley é reconhecido como a estrela em ascensão mais forte pelo governo. E que felizmente ele conseguiu comprar o cartão do Wanley quando ele ainda não era tão famoso assim. E o cara pergunta o que é isso na mão dele. E o cara diz que esse é o 7º conjunto do livro ilustrado dos Caçadores de Monstros, lançado pela Associação de Caçadores. E diz que inclui todos os caçadores acima do rank C. E ele vai puxando o cartão do Wanley. E diz que o preço original desse livro ilustrado é de 2.998. E pergunta se o cara do lado dele gostou do livro e que ele pode vender pra ele por 5.000 yuans. E o cara diz que ele tá tentando fazer barganha em uma situação como essa. E de repente algo atravessa o corpo do cara. Nisso o carinha que tava do lado dele já sai correndo e o monstro lá atrás fica esbagaçando o cara. E o monstro pergunta se esse é um livro ilustrado dos Caçadores de Monstros, que parece que esse é um método de vitória espiritual concebido por essas criaturas inferiores. E aquele monstro que tomou uma pancada do Wanley começa a se levantar, perguntando como eles ousam fazer isso. E o Wanley pergunta como esse monstro ousa ficar em pé na frente dele. E ele vai usando a habilidade dele. E ele fala que isso é imperdoável, que ele não vai deixar nenhum dos monstros fugirem dali. E o Wanley já vai indo pra cima deles. E ele dá uma pancada de raio em um dos monstros. E ele fica surpreso por um dos monstros ter sido atingido pela técnica dele, mas não aconteceu nada com o monstro. E logo atrás dele já vai aparecendo outro bicho. E ele vai soltando um raio na direção do Wanley. E o Wanley começa a se defender usando a habilidade dele. Nisso ele acaba sendo jogado pra longe dali. E todos os monstros daquela área começam a ir pra atacar ele. E o Wanley vai desviando dos ataques desses monstros. E ele se pergunta por que todos esses monstros usam tentáculos para atacar. E pergunta se eles são da mesma espécie. Nisso ele olha pro lado e vê um dos monstros isolado lá no canto, e ele fala que existem muitos oponentes, então o mais fraco deve ser eliminado primeiro, e que ele é muito inteligente por ter pensado nisso, e ele vai criando um campo de força com os raios dele, e então ele se afasta daqueles monstros que estavam atacando ele, e ele diz que vai começar com esse monstro que está isolado aqui primeiro, e ele vai indo em direção ao monstro preso no caixão, e o monstro vai desenrolando as bandagens do corpo dele, e as bandagens começam a prender no Wanley, e ele pergunta se aquele monstro realmente está tentando segurar ele com meras bandagens, e começa a usar o poder de raio dele, mas então ele percebe que a habilidade dele está sendo absorvida, e ele se pergunta se realmente existe uma habilidade tão roubada desse jeito, capaz de absorver a habilidade dos outros, e a múmia vai roubando todo o poder dele, e o Wanley diz que até o poder do corpo dele está sendo absorvido por esse monstro, e ele começa a olhar para trás e percebe que os outros monstros estão perto dele, e ele fala que inesperadamente a carreira dele como caçador de monstros terminará ali, e os cidadãos que estavam ali por perto falam que o Wanley também não é páreo para esses monstros, e todos eles começam a fugir dali desesperados, e o Wanley pensa que no final ele não conseguiu proteger ninguém, mas então o Lifan de repente aparece ali e diz que isso é uma surpresa, que parece que as presas dele ainda não foram abatidas, e a Tonzi diz que se ele não ficasse parando no semáforo ele já teria chegado ali há muito tempo, e ela diz que tem muitos monstros ali, que eles devem ser deliciosos, e o Wanley pergunta o que eles estão fazendo ali, que é pra eles saírem dali logo, e um dos monstros vai passando rapidamente do lado do Wanley, e o Wanley grita dizendo que esse monstro vai acabar com ele, e o Lifan fala que o Wanley não precisa se preocupar com isso, e ele já vai segurando na cabeça do monstro que tá vindo pra cima dele, e o Lifan fala que na verdade ele é muito forte, e começa a esmagar o monstro no chão, e tanto o Wanley quanto os monstros lá atrás ficam surpresos com o poder dele, e ele se pergunta por que esse cara é tão forte se ele é um caçador de rank S, mas que provavelmente isso não é possível porque ele nunca viu o Lifan na vida,
e o monstro começa a procurar no livro de caçadores e pergunta quem é o Lifan, e o Lifan diz que, como é de se esperar, ele é um caçador de monstros, e o monstro pergunta por que ele não consegue encontrar o nome do Lifan naquele livro, e o Lifan diz que na verdade ele é um caçador de rank D, então provavelmente ele não tá naquele livro de caçadores de rank C, e o Onley fica surpreso e se pergunta quando os caçadores de rank D se tornaram tão poderosos, e o fantasma diz que ele só tava fingindo ser fortão, e que agora eles vão acabar com ele, e todos os monstros vão indo pra atacar ele, e ele pergunta se a Tonzi já tá pronta, e ela fala que ele nem precisa dizer, e a Tonzi vai se transformando na espada dele, e ela se transforma numa espada bem diferenciada, e o Lifan já vai fatiando os monstros. Nisso, um dos monstros começa a sugar o ar em volta, e o Lifan vai colocando a mão no chão, e então o monstro começa a carregar a habilidade dele, e rapidamente o Lifan já ergue a pedra do chão, e a habilidade do monstro acaba batendo na pedra, e o Lifan diz que agora é a chance dele, começa a usar uma outra habilidade, e de repente ele some dali e só dá pra ver o rastro dele, e ele já aparece em cima de um dos olhos do monstro, e então ele corta o bicho no meio, e o Lifan vai olhando pros outros dois monstros, e ele fala que agora é a vez desses dois aqui. Nisso o Lifan já aparece atrás de um deles, e ele dá uma espadada nas costas do bicho, mas então ele fica surpreso com algo, e ele percebe que a espada dele não conseguiu cortar o monstro, e o outro monstro lá atrás começa a rir e diz que a espada dele não vai conseguir romper a defesa do amigo dele, e a Tonzi fica ofendida com isso que o monstro falou e diz que agora vai dar o deles. Nisso a Tonzi começa a se transformar numa marreta gigante, e o Lifan dá um pulão pra cima do bicho segurando a marreta, e ele já dá uma marretada em cima dos dois, e naquela pancada as coisas ao redor começam a ser destruídas, e o Lifan diz que as roupas dele ficaram sujas de novo, que isso é tão nojento, e a Tonzi fala que não é como se ele tivesse se esforçado tanto, e o Onley fica se perguntando como é que isso é possível, se ele é realmente um rank D, e ele pergunta se todos os caçadores não deveriam ter apenas uma habilidade, e por que ele consegue usar tantas habilidades desse jeito. Bem, como é que eu vou te explicar isso? Bom, talvez seja porque as habilidades dos monstros que eu mato serão devoradas por mim, e a Tonzi lá atrás começa a absorver todos aqueles monstros e fala que eles estão deliciosos. E o Onley pergunta se é realmente possível ter esse tipo de poder, e a Tonzi vai se transformando na espada novamente, e ele diz que agora só falta esse monstro aqui, e o Onley fala pra ele esperar um momento, e o Lifan pergunta o que ele tem a dizer, e ele diz pro Lifan tomar cuidado, porque esse monstro é diferente dos outros e diz que todo o poder dele foi absorvido por aquele monstro, e o Lifan pergunta se aquele monstro consegue absorver as habilidades dos outros, e diz que ele se parece com a Tonzi, e a Tonzi fala pra ele parar de comparar ela, porque ela é muito mais bonita do que aquele monstro ali, e ela diz que na verdade tá sentindo algo familiar nesse monstro. Bom, não importa do que esse monstro seja capaz, de qualquer forma, se eu acabar com ele eu vou conseguir voltar pro meu mundo original, e o Lifan já vai pulando pra cima dele e diz que vai acabar com ele rapidamente. Nisso o monstro começa a usar as bandagens pra cima do Lifan, e a Tonzi lá de longe fala pra ele tomar cuidado, e o Lifan vai cortando as bandagens do bicho, e ele diz que isso não é nada pra ele, que contanto que ele não seja tocado por essas bandagens tudo ficará bem, mas então o monstro começa a carregar a habilidade que ele roubou do Onley, e ele já vai jogando um raio na direção do Lifan, e o Lifan fala que essa foi por pouco, e a Tonzi lá atrás diz que ele quase foi morto agora há pouco, e ele diz que só foi um descuido da parte dele que não vai acontecer novamente, e o Onley diz que esse monstro não apenas pode absorver o poder dele, mas também pode usar o poder absorvido, e o Lifan diz que parece que ele vai ter que ser mais rápido também, e ele começa a usar a habilidade dele só que no pé dele agora, e ele vai correndo pra cima do bicho, e o monstro vai jogando as habilidades de raio nele, e o Lifan já dá um pulo pra cima dele, e ele vai indo pra dar uma fatiada no bicho, mas então ele se pergunta por que ele parou de repente, e a espada dele fica parada na frente do rosto do bicho, e ele fica surpreso e pergunta quando foi que o bicho segurou ele, e o monstro vai segurando a perna dele, e ele começa a sugar a habilidade do Lifan, e a Tonzi diz que a capacidade de pulverizar está sendo absorvida por um monstro, e o Lifan diz que ele já sabe que ele tá vendo, e então o monstro começa a usar a habilidade, e aquela mesma habilidade aparece só que na mão dele, e ele vai impulsionar no braço dele para atacar o Lifan, mas então o Lifan já se protege com a habilidade dele, e o monstro continua dando vários golpes com a habilidade dele, e a Tonzi diz que a habilidade de armadura dele também está sendo absorvida pelo monstro, que é melhor ele correr agora, e o Lifan rapidamente já sai correndo dali, e ele diz que esse monstro é mais forte do que ele imaginava, e a Tonzi diz que parece que não vai ser tão fácil assim voltar pra casa, e o Onley lá atrás fala que esse cara é muito forte, que é melhor ele entrar em contato com o pessoal da classe S rapidamente, e o Lifan fala que essa é a passagem dele pra voltar pra casa, que ele não vai dar pra mais ninguém, e ele fica olhando pra aquele monstro, e ele vê que o monstro tá usando a habilidade de armadura dele. Parece que eu entendi, agora eu sei como é que eu posso lidar com isso. Embora esse monstro possa absorver o poder dos outros, ele parece carecer da inteligência de um monstro normal, e eu percebi que a energia absorvida por ele não pode ser armazenada, então ele deve usar imediatamente. E o monstro vai indo pra atacar o Lifan, e o Onley fala pra ele tomar cuidado, mas então o Lifan desvia do ataque do monstro, já que assim eu vou deixar ele absorver essa minha habilidade especial aqui. E ele vai usando as habilidades de vinha venenosa em cima do monstro, e o monstro começa a absorver a habilidade dele, e ele vai sugando todo o veneno pro corpo dele, e o monstro começa a gritar de dor,
Parece que funcionou, agora é a minha chance. E ele vai usando a habilidade de fogo na espada, e ele começa a usar uma outra habilidade nas pernas dele, e então ele vai correndo pra cima do bicho, e ele já dá uma fatiada na barriga do monstro. Nisso ele começa a olhar o sistema para ver se ele conseguiu concluir aquela missão, e o sistema fala que a tarefa ainda tá em progresso, que ele matou 9.999,5 monstros. E o Lifan pergunta se o sistema tá brincando com ele, por que ele não completou a missão ainda, e ela diz que não sabe também, e que provavelmente deve ser porque esse monstro ainda tá vivo, e ele vai olhando pro monstro pegando fogo, e então ele para de repente e fica olhando pro monstro queimando, e ele vai olhando pra dentro da fumaça, e ele se pergunta o que é aquilo que tá aparecendo ali, mas o que é isso? Então aquele monstro... E o Lifan começa a invocar uma habilidade de gelo dele, e ele vai lançando em direção àquele fogo, e a habilidade de gelo dele começa a apagar o fogo em volta, e ele fica olhando para aquele monstro diferenciado deitado ali, e então ele vai se aproximando dela enquanto tira o casaco dele, e ele cobre ela e se pergunta por que a irmã dele tá ali, e a Tonzi pergunta como é que ela poderia saber porque a irmã dele tá ali, e pergunta se ele tem certeza que aquela é a irmã dele, e ele fica olhando bem para ela, e ele pensa que ela saiu de dentro daquele monstro, e pensa que não é a irmã dele, que não tem como a irmã dele ter se tornado um monstro. Bom, parece que só pode ter uma explicação para isso. Isso com certeza deve ser uma ilusão criada por esse monstro. Me desculpe, mas eu vou ter que acabar com você, eu preciso concluir essa missão. E ele vai apontando a espada para ela, e então ela começa a abrir os olhos. Mas por que você acordou logo agora? E o monstro fica olhando para ele, e ela fica surpresa depois que vê o rosto dele, e o Lifan se pergunta por que esse monstro tá olhando assim pra ele, e então do nada ela começa a abraçar ele, e o Lifan começa a segurar na cabeça dela, e em seguida vai empurrando ela pra longe dele. Não chegue tão perto de mim, nem pense que você vai conseguir me enganar desse jeito. E ela fica olhando pra espada dele, e então ela começa a aproximar o peito dela na espada, e o Lifan se pergunta por que ela tá fazendo isso, e ela continua andando em direção a ele mesmo com a espada ali na frente, e ela segura no rosto dele e começa a chamar ele de irmão mais velho. Não, isso não é possível. E então ela começa a desmaiar, e o Lifan pergunta por que ela fez isso, que agora ela tá machucada, e a Tonzi diz que é melhor deixar ela morrer, porque assim ele vai concluir a missão e voltar pro mundo dele, que querendo ou não ela continua sendo um monstro, e o Lifan fica ali abraçando ela, e ele lembra do momento atrás quando ela tava chamando ele de irmão mais velho. Não, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso com ela. E ele vai usando a habilidade de cura no peito dela, e aquela cicatriz da espada vai se curando, e a Tonzi pergunta por que ele fez isso, se ele se comoveu com o monstro só porque ele aparece com a irmã dele, e pergunta se ele não tá afim de voltar pro mundo original dele, e ele fala que não é isso, que ele não tá sentindo pena dela, que ele só não quer acabar com o monstro que parece com a irmã dele, e que ele só vai precisar matar outros monstros que não seja ela pra completar essa missão. Ela se parece exatamente com minha irmã. Talvez haja alguma conexão, mantê-la aqui pode nos ajudar a obter mais informações. Nisso, o Wanlei aparece falando pro Lifan esperar um pouco, e ele se apresenta pro Lifan dizendo que o nome dele é Wanlei e que ele é um caçador recém-promovido a Rank C, e diz que a batalha do Lifan agora há pouco chocou e muito ele, e ele pergunta se o Lifan aceita ele como discípulo. Discípulo? Não, eu não quero isso. E o Wanlei pergunta por que ele não quer, e o Lifan fala que ele só vai causar problemas, e pensa que além disso ele vai deixar esse mundo em breve, e o Lifan vai indo embora e diz pro Wanlei que não aceita ele como aprendiz, então porque ele ainda continua seguindo ele, e o Wanlei fala que na verdade a casa dele também fica naquela direção, e então eles vão chegando num prédio, e o Wanlei fala que na verdade ele não mentiu pra ele, que a casa dele é logo ali do lado da dele. Agora, como ele nunca tinha visto o Lifan antes, ninguém sabe, já que ele mora do lado dele, e o Lifan fala pro Wanlei não ficar chamando ele de mestre, e o Lifan vai abrindo a porta da casa dele, e ele já vai entrando e fechando a porta rapidamente, e o Wanlei fica tentando entrar na casa dele, e pede por favor pra deixar ele entrar também, que ele só quer ver como é que é a rotina do Lifan pra ele ser tão forte desse jeito, e que fazendo isso ele vai conseguir se tornar mais forte também. E o Lifan não quer nem saber, já bate a porta na cara dele, e ele fica gritando do lado de fora dizendo pro Lifan pensar nisso novamente. E a Tonzi diz que aquele cara parece ser bem sincero e pergunta se o Lifan não tá sendo muito cruel. E o Lifan diz que a única coisa que ele quer é ficar de boa na casa dele, e ele fala que quer saber mais da origem desses monstros, mas que o corpo dele tá pegajoso agora, então é melhor ele tomar um banho primeiro. E a Tonzi pergunta se ele vai deixar aquele monstro daquele jeito, porque ela pode acordar quando ele estiver tomando banho, e o Lifan fica tentando pensar numa solução pra aquilo, e então ele começa a usar uma habilidade dele nela, e ele diz que agora desse jeito tá ótimo, e assim que ele sai da sala ela acorda. Nisso o Lifan já entrou no banheiro, e ele vai entrando na banheira dele, e ele fala que não há nada melhor do que tomar um banho quente, que isso é muito relaxante. E ele toca no assunto e pergunta pra Tonzi o que acontece depois que ele voltar pro mundo dele. E ela fala o que mais poderia acontecer, que ela vai continuar procurando um outro hospedeiro pra dar a habilidade dela. E ele pergunta qual é o propósito dela, o que ela ganha obtendo esse sistema. E a Tonzi fala que ele já tá ficando chato fazendo tantas perguntas. E ele fala que se ela não quer dizer, então é melhor deixar isso quieto. Mas então aquele monstro começa a bater na porta, e ela dá uma pancada que a porta chega a quebra. E o Lifan pergunta por que ela teve que arrombar a porta. E a Tonzi diz que parece que ele não conseguiu prender ela direito.
E ele pergunta como isso é possível, que a habilidade dele é bem forte, como é que ela conseguiu se livrar tão facilmente. E ela começa a fazer uns gestos explicando o que aconteceu. E o Lifan se pergunta por que só de olhar pro rosto dela dá pra saber o que ela fez pra se livrar daquele poder dele. E ela vai caminhando em direção ao Lifan. E o Lifan diz que, como esperado, ela ainda é um monstro que não dá pra confiar nela. E ela vai se aproximando dele. E então ela joga pra longe aquele casaco que ele tinha dado pra ela antes. E ela já dá um pulo na banheira. E o Lifan pergunta o que ela tá fazendo, por que ela tá agindo desse jeito. E a Tonzi fala que talvez seja o complexo dos pássaros, que quando um passarinho nasce ele identifica a primeira criatura que vê como a sua mãe, e inconscientemente desenvolve um complexo de dependência, e diz que em outras palavras ela acha que ele é um membro da família dela. E o Lifan começa a afastar ela e diz pra ela não confundir as coisas, que ela é só um monstro. E ele fica olhando pro rosto dela, e ele percebe que apesar de ser um monstro ela é bem atraente. E então ele vai encostando a mão perto dela, e ele vai empurrando a cabeça dela, e ele enfia a cabeça dela dentro da água. E a Tonzi pergunta por que ele fez isso, e o Lifan diz que é melhor deixar ela desse jeito, e ela começa a ficar sem ar lá dentro. E então o Lifan toca no assunto e pergunta qual é o nome dela, e ela fica tentando lembrar do nome dela, e então ela lembra e diz que o nome dela é Alissa. E a Tonzi pergunta por quanto tempo ele vai continuar ali na banheira, e ele diz pra Tonzi ter paciência, que só vai ficar ali mais um momento. Um tempinho depois, após sair da banheira, ele começa a secar o cabelo da Alissa, e ele diz pra Alice que agora é a hora dela falar porque que ela parece com a irmã dele. E ela pergunta pro Lifan se ela é a irmã mais nova dele, e o Lifan diz que essa garota não parece ser muito inteligente, e a Tonzi fala que parece que não há como descobrir informações que ele deseja. Nisso o Lifan começa a abrir o closet dele, e ele começa a vestir umas roupas e joga umas roupas pra Alissa, e diz que ela deveria usar aquelas roupas primeiro, e ela começa a vestir a roupa na frente dele, e ele diz que quando ela for fazer isso é pra ela se trocar num lugar onde não tenha ninguém por perto, e a Alissa fala que conseguiu trocar as roupas dela sozinha, e o Lifan ficou olhando pra ela, e ele encosta junto dela e fala que vai levar ela pra comprar algumas roupas no dia seguinte, mas então a barriga dela começa a roncar, e o Lifan diz que já é hora de comer alguma coisa. Nisso ele vai procurar na geladeira alguma comida, e ele vai preparando algumas comidas ali pra eles, e ele fica um tempinho ali preparando a refeição, e ele fala que agora tá tudo pronto, que agora ela já pode comer, e ela fica cutucando o arroz com a mão ali, e o Lifan pensa que realmente ela parece com a Eiko, a irmã mais nova dele, mas então de repente ele fica com raiva, e ele fala pra ela que os pratos não é pra se comer, e ele diz que parece que ela não tem bom senso, e a Alissa diz que aquilo não é o suficiente, que ela ainda tá com fome, e o Lifan vai procurar na geladeira para ver se tem mais alguma coisa, e ele diz que até os ingredientes que estavam ali todos foram comidos por ela, e se pergunta quando foi que ela comeu aquilo, e ele diz que é tarde da noite, que não há vendedores de alimentos nesse momento, e a cena corta pro Wanlei fazendo exercício, e então alguém começa a bater na porta dele, e ele vai abrindo a porta para ver quem é, e ele vê que é o Lifan e pergunta se ele tá disposto a se tornar o mestre dele agora, e o Lifan diz pro Wanlei não ficar chamando ele de mestre, e pergunta se o Wanlei tem alguma coisa pra comer ali, porque aquela garota tá passando fome. E um tempinho depois o Wanlei vai trazendo as comidas e diz que tem algumas comidas ali pra eles, que agora ele vai poder saborear aos poucos com a esposa dele. E o Lifan fala que ela não é a esposa dele, e a Alissa fica parada ali olhando pra comida, e de repente ela só dá uma bocada e come tudo, e os dois ficam olhando surpresos, perguntando como é que ela consegue fazer isso. E o Wanlei diz que ela comeu tudo em uma mordida, que ela bateu o recorde dele, e o Lifan fala pra ela não comer a embalagem, e o Lifan pergunta como ela consegue ser mais morta de fome que a Tonzi, e a Tonzi fala que ela é um sistema que é muito mais simples do que a Alissa, e o Lifan diz que ele teve ocupado cozinhando pra ela, que ele nem comeu ainda, e o Wanlei fala que se ele quiser comer alguma coisa ele conhece um excelente lugar pra isso. E a cena corta pra uma rua, ele chama uma pessoa de irmão Liu e pergunta se ele é o novo proprietário do lugar, e o cara fala que esse lugar é muito barulhento, mas que ele que tá tomando conta do lugar por enquanto, e ele vai abrindo a porta, e o Wanlei e o Lifan vai entrando no prédio, e o Lifan fala que esse não parece um lugar que vende comida, e o Wanlei fala que não é pra ele se deixar enganar pela aparência, e ele vai abrindo uma porta escondida lá embaixo, e o Lifan começa a ficar surpreso com aquilo, e o Wanlei dá as boas-vindas ao paraíso subterrâneo da cidade A, e tem uma festa absurda acontecendo lá embaixo, e o Lifan fala que não sabia que existia um lugar desse na cidade A, e o Wanlei diz que o chefe desse bar é muito poderoso, e que ele também é registrado entre os caçadores astutos, e o Lifan pergunta então por que o chefe dali não foi ajudado durante o ataque anterior, e o Wanlei fala que só ele e mais dois foram enviados pelo governo, e que mesmo que haja outros caçadores na cidade A, eles só agirão com base em suas preferências. E o Lifan pensa que essa associação de caçadores de monstros é bem complicada, e ele começa a olhar em volta e se pergunta pra onde é que foi a Alissa, e ele vai olhando pra trás e vê a Alissa lá no meio da multidão, e um cara aparece atrás dela e segura ela, e pergunta se ela quer que ele pague uma bebida pra ela, e diz o porquê que ela tá hesitando tanto e começa a puxar ela, e ele diz que ela só tá ali pra seduzir as pessoas, porque quem é que vai pra um bar vestido desse jeito? E o Lifan percebe a situação e diz que aquilo é um problema. Essa cena é tão familiar e tá me gerando vários pensamentos que eu não tô gostando nem um pouco. E a Alissa começa a segurar na mão do cara e pergunta quem ele acha que ele é, e ela começa a puxar o braço do cara,
e ela joga o cara no chão e fala pra ele não ficar segurando nela. E o Wanlei diz que, como esperado, a esposa do mestre é bem forte. E a Tonzi diz que parece que o Li Fan esqueceu que ela é um monstro. E o Li Fan fala que provavelmente é por conta da aparência dela. Mas então alguém de repente bate numa mesa e um cara lá atrás pergunta como eles usam tocar no membro da gangue dele, que fazendo isso parece que eles não estão querendo ficar na cidade A. E o Li Fan pergunta por que a gangue dele chama a gangue do careca e diz que ao contrário do nome o pessoal tem cabelo ali. E o cara fala que o Li Fan não sabe de nada. E o cara diz que quanto mais forte a gangue dos carecas fica, mais careca se torna as habilidades deles. E o Li Fan diz que então eles só são seres descartáveis. E um dos caras diz que parece que aquele ali é bem arrogante. E ele fala pra todo mundo ir de vez atacar ele. E o Li Fan já vai preparando pra usar a habilidade dele. E ele vai criando uma arma com a habilidade dele. E já vai se preparando pra dar um golpe nos caras. Nisso ele já dá uma pancada em um dos carecas. E ele joga o careca pra cima dos outros amigos dele. E nessa pancada todo mundo acaba desmaiando. E a Alissa fala que o grande irmão dela é incrível. E ele fala que ela pode chamar ele de Li Fan. E o Wanlei pergunta como o mestre dele pôde fazer aquilo. E o Li Fan questiona perguntando se não pode revidar. E o Wanlei fala que se o líder souber que eles estão bagunçando no bar dele, eles estão mortos. E então alguém começa a falar que eles estão mortos agora. E o careca pergunta pro Li Fan se ele realmente acha que derrotou a gangue deles. E ele pergunta pro Wanlei se ele teve coragem de desafiar ele só porque foi promovido pro rank C. E o Li Fan pergunta quem é esse careca. E o Wanlei diz que aquele ali é o Li Wei, um valentão do Mediterrâneo, o chefe da gangue dos carecas. E o Li Fan pergunta se esses caras ainda têm filiais. E se pergunta se realmente existem tantas pessoas carecas nesse mundo. E o careca vai encostando de junto do Li Fan. E ele diz que agora é pro Li Fan se ajoelhar e pedir desculpas à associação deles. Que se ele fizer isso, ele pode até poupar o Li Fan. E o Li Fan diz que não tá nem um pouco a fim de fazer isso. E o cara diz que já que é esse o caso, não resta outra escolha a não ser acabar com ele. E ele vai preparando um ataque. Mas quando ele tava prestes a atacar o Li Fan, alguém fala pra ele parar. E uma pessoa aparece perguntando o que tá acontecendo ali. E pergunta por que estão fazendo tanto barulho no bar dela. E quem é que ousa causar problemas no território dela. E o careca, líder da gangue, fala que não esperava que ela fosse aparecer ali. E diz que já tem um tempo que eles não se veem. E ele fala que foi aquele cara que começou a bater na equipe dele. Que por motivo algum aquele cara acabou com os membros da gangue dele. E o Li Fan ficou olhando para aquela mulher. E ela vai se aproximando do Li Fan. E ela pergunta pro Li Fan se o que o careca disse é verdade. E o Wanlei fala pra ela se acalmar, que o mestre dele não sabe muito bem como é que funcionam as regras ali, que ele não fez isso de propósito. E ela pergunta quando é que foi que o pequeno trovão se tornou subordinado de alguém. E o Wanlei fala que não tem muito tempo, que isso foi recente. E o careca diz que a gangue dele pode dobrar a compensação pra ela pelos danos que eles causaram no bar hoje, mas que ele tem um pequeno pedido a fazer. E ele fala que aquela garota é a causa desse problema, então ele só quer que ela fique pra que ele possa cuidar disso. E a Alissa fica ali comendo os pratos. E o Li Fan parece que não gostou nem um pouco disso. E o Wanlei fala pro mestre dele não ser tão impulsivo, que eles ainda podem sair dessa. E o Li Fan vai passando por eles, e ele tira o prato da boca da Alissa, e diz que já avisou pra ela não comer os pratos. E a mulher pensa se aquele garoto não consegue ler o ambiente, por que ele fica agindo desse jeito numa situação como essa. E ela pergunta se o Li Fan ouviu o que o careca disse, e o Li Fan fala que ouviu muito bem. E a mulher fala que já que é assim, é pra ele deixar aquela garota ali com eles. Vocês querem que eu deixe ela aqui? E se eu não tiver a fim de fazer isso?